Meu marido trancava seu escritório todas as noites. Após sua morte, finalmente o abri, e encontrei uma carta endereçada a mim que dizia: aconteça o que acontecer, não confie em nossos filhos. Antes de começarmos, faça uma pausa por um momento e me diga uma coisa. De onde no mundo você está assistindo e que horas são aí agora? Talvez seja o nascer do sol no Brasil, meia-noite em Portugal, tarde no Canadá ou anoitecer na França. Não assista em silêncio. Deixe um comentário aqui embaixo e vamos ver até onde essa história chega pelo mundo. Agora, aproxime-se, e vamos começar. O barulho da chave girando na fechadura ecoou no silêncio da noite. Lívia Albuquerque sentiu suas mãos tremerem enquanto finalmente abria a porta do escritório de Arnaldo, seu marido falecido há exatos 30 dias. Durante seus 40 anos de casamento, aquele cômodo permaneceu um mistério, um espaço sagrado onde Arnaldo se isolava todas as noites, sempre trancado à chave. A madeira escura rangeu quando a porta se abriu. O cheiro familiar do perfume de sândalo de Arnaldo ainda pairava no ar, como se ele pudesse entrar a qualquer momento. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Lívia enquanto ela acendia a luz. Tudo permanecia exatamente como no dia de sua morte súbita. Papéis organizados, a caneta de prata sobre a mesa antiga, o relógio parado às 23h45. Finalmente consegui coragem, meu amor, sussurrou ela para o vazio. Aproximando-se da imponente mesa de jacarandá, Lívia passou os dedos pela superfície polida. A dor da ausência era um peso constante em seu peito. Aos 58 anos, nunca imaginou viver sem Arnaldo, o homem que construiu o império imobiliário Albuquerque do zero. Foi quando notou um envelope branco no centro da gaveta central, a única que estava destrancada. Seu nome escrito na caligrafia inconfundível do marido. Com o coração acelerado, abriu o envelope e desdobrou a carta. Minha querida Lívia, se você está lendo isto, é porque eu já não estou mais aí. Há verdades que precisam ser reveladas, segredos que protegi você durante todos esses anos. O império que construímos está em perigo, e a ameaça vem de dentro de nossa própria casa. Aconteça o que acontecer, não confie em nossos filhos. Com todo o meu amor, mesmo além da morte. Arnaldo. O papel escorregou entre seus dedos trêmulos. Um frio percorreu sua espinha. Os filhos que ela criou com tanto amor, Maurício, Isabela e Tiago, seriam capazes de traição? E que segredos Arnaldo escondia tão desesperadamente neste escritório trancado? Naquele momento, enquanto o relógio da parede voltava misteriosamente a funcionar com um estalo seco, Lívia sentiu que sua vida inteira havia sido construída sobre areia movediça. 15 anos antes, a mansão Albuquerque resplandecia sob o sol do verão carioca. Era o aniversário de 50 anos de Arnaldo, e a elite da sociedade enchia os jardins impecáveis da propriedade em Barra da Tijuca. Mamãe, preciso da sua aprovação para as flores da fundação, disse Isabela, então uma adolescente de 17 anos, seus olhos castanhos brilhando com entusiasmo. Sempre a filha perfeita, já mostrava interesse pela fundação beneficente da família. Claro, meu amor. Seu pai ficaria orgulhoso, respondeu Lívia, arrumando uma mecha rebelde do cabelo da filha. Do outro lado do jardim, Maurício, o primogênito, conversava com executivos, seu porte já refletindo a postura do pai. Aos 21 anos, cursava administração e não escondia sua ambição de assumir os negócios. Aquele rapaz vai longe, comentou uma convidada. Tem o mesmo olhar determinado do pai. Apenas Tiago, o caçula de 13 anos, parecia alheio à festa, escondido sob uma árvore com seu caderno de desenhos. Ao entardecer, quando os convidados começavam a partir, Lívia procurou por Arnaldo. Encontrou-o no escritório, a porta excepcionalmente aberta, guardando rapidamente alguns papéis ao vê-la. Algo errado, querido? Perguntou ela, notando sua expressão tensa. Nada importante, respondeu ele, forçando um sorriso. Apenas alguns contratos preocupantes. Foi a primeira vez que Lívia viu aquela expressão no rosto do marido, um misto de preocupação e algo mais, medo, talvez? Naquela noite, Arnaldo começou o ritual de trancar o escritório, levando a chave consigo. Nos anos seguintes, os filhos cresceram seguindo caminhos esperados. Maurício tornou-se o braço direito do pai nos negócios. Isabela assumiu a direção da Fundação Albuquerque após se formar em relações públicas. Apenas Tiago desviou-se das expectativas, tornando-se artista plástico contra a vontade do pai. A vida transcorria como um rio calmo, até que pequenos sinais começaram a surgir.
Conversas que cessavam quando Lívia entrava na sala. Olhares estranhos trocados entre os irmãos. E, principalmente, as noites em que Arnaldo saía do escritório com olhos vermelhos, exausto de preocupação. Está tudo bem, meu amor? Perguntava Lívia. Tudo ótimo, respondia ele, sempre com o mesmo sorriso forçado. Na véspera de sua morte por um aneurisma fulminante, Arnaldo segurou as mãos de Lívia com força incomum. Prometa que será forte, aconteça o que acontecer, disse ele, seus olhos carregados de uma urgência que ela não compreendeu até abrir aquela carta um mês depois. A carta de Arnaldo queimava na mente de Lívia enquanto ela examinava o escritório na manhã seguinte. O aviso sobre os filhos parecia absurdo, eles sempre foram o orgulho da família. No entanto, a seriedade das palavras do marido não podia ser ignorada. Metodicamente, Lívia começou a examinar cada gaveta, cada pasta. Na segunda gaveta do arquivo, encontrou uma chave pequena e dourada escondida em um fundo falso. O que mais você escondia, Arnaldo? Sussurrou, sentindo-se uma intrusa na vida do próprio marido. A chave abriu um cofre embutido atrás do quadro de sua família, uma foto tirada nas cataratas do Iguaçu há 10 anos, quando todos ainda sorriam genuinamente. Dentro do cofre, uma pasta vermelha com a palavra vigilância carimbada na frente. Seus dedos tremeram ao abrir a pasta. Dentro, fotos de seus filhos em situações comprometedoras. Maurício em reuniões secretas com Rogério Mendes, o maior rival comercial de Arnaldo. Isabela saindo de hotéis com políticos influentes. Tiago recebendo grandes quantias de dinheiro de estranhos em becos escuros. Não, não pode ser, murmurou ela, sentando-se pesadamente na cadeira de Arnaldo. O telefone tocou, assustando-a. Era Maurício. Mãe, estou indo para casa agora. Precisamos conversar sobre a leitura do testamento amanhã. Claro, filho, respondeu ela, lutando para manter a voz normal. Guardando rapidamente as evidências no cofre, Lívia mal teve tempo de fechar o escritório antes de ouvir a porta da frente se abrir. Maurício entrou, impecável em seu terno cinza, tão parecido com Arnaldo que doía olhar. Estava no escritório do papai? Perguntou ele, seus olhos percorrendo a chave ainda na mão dela. Sim, apenas, lembrando, respondeu Lívia, engolindo o nó na garganta. E Teido? Seu sorriso não alcançou os olhos. Deve ser difícil. Mas não se preocupe, mamãe. Agora que papai se foi, vou cuidar de tudo. De você, da empresa, de todos nós. Enquanto falava, Maurício estendeu a mão. Posso guardar a chave para você? Deve ser doloroso entrar lá. Lívia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O gesto parecia inocente, mas as palavras de Arnaldo ecoavam em sua mente. Obrigada, filho, mas prefiro ficar com ela, respondeu, fechando os dedos ao redor da chave. Algo lampejou nos olhos de Maurício. Irritação? Preocupação? Antes de seu sorriso profissional voltar ao lugar. Como quiser, mamãe. Só quero ajudar. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Lívia ouviu passos no corredor, parando brevemente diante do escritório trancado. Quando olhou pela fresta da porta, viu a silhueta de Maurício se afastando, um telefone colado ao ouvido. Ela encontrou algo, sussurrava ele. Precisamos agir rápido. A chuva caía sobre o cemitério quando Lívia deixou flores no túmulo de Arnaldo. 31 dias sem ele, e seu mundo desmoronava em segredos e suspeitas. Achei que encontraria você aqui, disse uma voz familiar atrás dela. Lívia virou-se para encontrar Dora, sua irmã mais nova. Aos 54 anos, Dora sempre fora o oposto de Lívia, direta, desconfiada e terrivelmente perspicaz. Como está aguentando? Perguntou Dora, abrindo o guarda-chuva sobre ambas. Descobri algo, Dora. Algo perturbador, confessou Lívia, sua voz quase perdida no tamborilar da chuva. No café próximo ao cemitério, Lívia mostrou uma foto da carta, mantendo o original escondido em lugar seguro. Sempre desconfiei daqueles três, murmurou Dora após ler. Especialmente de Maurício. Aquele menino sempre teve os olhos do pai, mas nunca teve seu coração. São meus filhos, protestou Lívia, a dor evidente em cada palavra. Como posso acreditar que me trairiam? O amor maternal é lindo, irmã, mas pode ser perigosamente cego. Enquanto conversavam, Teresa, a governanta que servirá a família Albuquerque por 30 anos, entrou no café. Seus olhos arregalaram-se ao ver Lívia. Dona Lívia. Graças a Deus encontrei a senhora. Sua voz tremia.
Alguém revirou o quarto da senhora esta manhã. Os seguranças pensaram que era a senhorita Isabela buscando algum documento, mas... Mas o que, Teresa? Pressionou Dora. Eu a vi saindo com uma caixa de joias da senhora. Aquelas que o senhor Arnaldo deu no seu aniversário de casamento. Lívia empalideceu. Aquelas joias valiam uma fortuna, mas seu valor sentimental era incalculável. E tem mais, continuou Teresa, baixando a voz. Ouvi o senhor Maurício no telefone discutindo sobre vender as propriedades assim que o testamento for lido. Disse que a velha não precisará de tanto espaço. A dor no peito de Lívia intensificou-se. A leitura do testamento é amanhã, murmurou. Precisamos de ajuda, afirmou Dora decisivamente. Alguém que conhecesse os segredos de Arnaldo. Existe uma pessoa, lembrou Lívia. Augusto Vasconcelos, o advogado pessoal de Arnaldo. Eles eram amigos desde a faculdade. Uma hora depois, no escritório austero de Augusto, Lívia sentiu-se como se estivesse traindo os próprios filhos ao revelar suas suspeitas. Arnaldo me procurou 3 meses antes de falecer, revelou Augusto, ajustando os óculos de leitura. Ele modificou o testamento e me entregou isto. Abriu sua gaveta e retirou um pendrive dourado. Disse que era um seguro, caso algo acontecesse com ele. Quando Augusto conectou o dispositivo ao computador, a tela encheu-se com vídeos de vigilância e documentos escaneados. Em um deles, Maurício aparecia claramente negociando com Rogério Mendes. Venderemos tudo assim que o velho morrer, dizia Maurício no vídeo. Minha mãe não entende nada de negócios. Será fácil convencê-la. Lágrimas escorreram pelo rosto de Lívia. Por quê? Sussurrou. Por que nossos próprios filhos fariam isso? Talvez nem todos estejam envolvidos, ponderou Augusto. Mas precisamos descobrir até onde vai essa conspiração antes da leitura do testamento. Quando Lívia deixou o escritório de Augusto, uma figura familiar observava do outro lado da rua. Tiago, seu filho caçula, o artista rebelde da família, a encarava com uma expressão impossível de decifrar. Ele atravessou a rua lentamente. Mãe, disse simplesmente. Precisamos conversar. Sei o que papai escondia. E sei por que ele avisou sobre nós. O apartamento de Tiago no bairro da Lapa contrastava com a opulência da mansão Albuquerque. Telas inacabadas, tubos de tinta e o cheiro de terebintina preenchiam o espaço. Lívia sentou-se desconfortavelmente no único sofá disponível, enquanto seu filho caçula preparava café. Como soube sobre o aviso de seu pai? Perguntou ela, observando os movimentos nervosos do filho. Porque ele me contou, respondeu Tiago, servindo o café em canecas lascadas. 3 semanas antes de morrer. O choque no rosto de Lívia era visível. Porque Arnaldo confiaria em Tiago, justamente o filho com quem mais discutia. Papai descobriu algo terrível sobre a empresa, continuou Tiago, sua voz baixa. Lavagem de dinheiro, propinas, contratos ilegais. No início, ele pensou ser obra de funcionários corruptos. Então descobriu que Maurício estava por trás de tudo. Não, sussurrou Lívia. Maurício não faria isso. Faria e fez, mãe. E Isabela ajudava, desviando dinheiro através da fundação. Papai me procurou porque precisava de alguém de fora dos negócios, alguém que pudesse ajudar caso algo acontecesse com ele. E você? A voz de Lívia falhou. As fotos, você recebendo dinheiro de estranhos. Eu trabalhava para papai, explicou Tiago. Aquele dinheiro era para pagar informantes. Eu fingia ser o filho rebelde para não levantar suspeitas, enquanto investigava meus próprios irmãos. Lívia levantou-se, cambaleando sob o peso das revelações. Por que Arnaldo não me contou? Por que me manter na ignorância? Para proteger você, respondeu Tiago gentilmente. Maurício é perigoso, mãe. Ele tem conexões com pessoas que não hesitariam em machucar você para conseguir o que querem. O telefone de Lívia tocou, era Maurício. Mãe, onde você está? Estamos preocupados. Volte para casa, por favor. A doçura artificial em sua voz fez o estômago de Lívia revirar. Estou resolvendo alguns assuntos, filho. Volto mais tarde. Está com Tiago? Ele não atende o telefone. O olhar alarmado que Tiago lançou confirmou os temores de Lívia. Não, estou com Dora. Nos vemos mais tarde. Quando desligou, Tiago já reunia documentos freneticamente. Ele sabe. Temos que sair daqui agora.
Como ele saberia? Meu apartamento é vigiado. Sempre foi. Tiago guardou os documentos em uma mochila. Vamos para um lugar seguro. Amanhã, na leitura do testamento, eles terão uma surpresa. Quando saíram pelos fundos do prédio, Lívia viu um carro preto estacionado na esquina. Dentro dele, o motorista pessoal de Maurício observava atentamente. Tarde demais, murmurou Tiago. No mesmo instante, Rogério Mendes, o arqui-inimigo de Arnaldo, emergiu de outro carro. Senhora Albuquerque, chamou ele com um sorriso predatório. Seu filho Maurício está muito preocupado. Permita-me escoltá-la para casa. Não acredito em uma palavra sua, respondeu Lívia, encontrando coragem que não sabia possuir. Então teremos que fazer isso do jeito difícil. Dois homens aproximaram-se, mas antes que pudessem alcançá-los, sirenes soaram. Uma viatura policial apareceu, e Rogério rapidamente recuou. Do carro policial saiu Augusto, acompanhado de um delegado. Tarde demais, Rogério, disse o advogado. As evidências já estão com as autoridades. Enquanto Rogério e seus homens desapareciam rapidamente, Lívia percebeu que havia vencido a primeira batalha. Mas a guerra familiar estava apenas começando, e o pior confronto seria na manhã seguinte, cara a cara com os filhos que haviam traído sua confiança. A sala de reuniões do escritório de advocacia reluzia sob a luz matinal que entrava pelas janelas amplas. Lívia sentou-se ereta na cabeceira da mesa oval, enfrentando os olhares curiosos de seus 3 filhos. Ao seu lado, Augusto organizava meticulosamente os documentos do testamento. Maurício, impecável em seu terno italiano, tamborilava os dedos impacientemente. Isabela mantinha um sorriso plácido, embora seus olhos traíssem ansiedade. Apenas Tiago parecia calmo, sentado ligeiramente afastado dos irmãos. Antes de iniciarmos a leitura formal, anunciou Augusto, devo informar que Arnaldo deixou um vídeo a ser exibido nesta ocasião. Os olhos de Maurício estreitaram-se. Isso não é procedimento padrão. Seu pai raramente seguia procedimentos padrão, Sr. Albuquerque, respondeu Augusto secamente, inserindo um pendrive no laptop. A imagem de Arnaldo apareceu na tela grande da parede. Sentado em seu escritório, parecia mais velho e cansado do que Lívia lembrava. Se estão assistindo a isto, então parti deste mundo, começou ele, sua voz forte apesar da aparência frágil. E deixo para trás não apenas uma fortuna, mas um legado manchado por traição. Lívia observou as reações dos filhos. Isabela empalideceu. Maurício enrijeceu. Tiago manteve-se impassível. Durante anos, descobri evidências de corrupção dentro da Albuquerque Empreendimentos. Contratos fraudulentos, propinas, lavagem de dinheiro, crimes que poderiam destruir tudo que construí e levar nossa família à ruína. Maurício inclinou-se para a frente. Que absurdo é esse? Papai estava confuso no final, claramente. Silêncio, ordenou Augusto. O mais doloroso, continuou Arnaldo no vídeo, foi descobrir quem estava por trás disso tudo. Sua imagem foi substituída por vídeos de vigilância mostrando Maurício em reuniões clandestinas com criminosos conhecidos, Isabela desviando fundos da fundação, documentos falsificados com suas assinaturas. Meus próprios filhos conspiraram para roubar não apenas minha empresa, mas minha vida. Isabela começou a chorar. Papai não entendeu. Eu só estava tentando salvar a fundação depois que ele cortou os fundos. Salvar usando dinheiro de traficantes, questionou Tiago acidamente. Você não entende nada dos negócios, gritou Maurício, levantando-se. Fizemos o que era necessário quando papai ficou fraco demais para tomar decisões difíceis, incluindo planejar sua morte. A voz de Lívia cortou o ar como uma lâmina. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. No vídeo, Arnaldo continuou: contratei investigadores privados. As evidências são conclusivas. Maurício e Isabela não apenas roubaram a empresa, mas conspiraram com Rogério Mendes para acelerar minha saída. Análises do meu chá diário revelaram níveis crescentes de arsênico, não o suficiente para matar rapidamente, mas para deteriorar minha saúde gradualmente. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lívia. Vocês envenenaram seu próprio pai. Não foi assim, protestou Isabela desesperadamente. Era apenas para deixá-lo mais fraco, mais maleável para as negociações. O aneurisma não tinha nada a ver com isso. Cala a boca, Isabela, gritou Maurício. Por quê?
A voz de Lívia quebrou-se. Por dinheiro? Vocês sempre tiveram tudo. Nunca tivemos o controle, explodiu Maurício. Sempre tivemos que implorar, justificar cada decisão. A empresa era nossa por direito. Na tela, Arnaldo olhava diretamente para a câmera, como se pudesse ver através do tempo. Lívia, meu amor, sinto muito por esconder isso de você. Queria protegê-la até o fim. Agora você precisa ser forte. A imagem mudou para Arnaldo segurando um documento. Este é meu verdadeiro testamento. Maurício e Isabela estão deserdados. Tiago receberá uma parte menor, pois, apesar de me ajudar no fim, também me desafiou por anos. A maior parte de minha fortuna irá para minha esposa, Lívia, com instruções específicas sobre como gerir o império que construímos juntos. Quando o vídeo terminou, o silêncio na sala era palpável. Lívia olhou para seus filhos, 2 que haviam traído tudo que ela acreditava, e um que manteve segredos por lealdade ao pai. Ainda são meus filhos, disse ela finalmente, sua voz surpreendentemente firme. Mas não reconheço mais quem vocês se tornaram. A tempestade que castigava o Rio de Janeiro parecia espelhar o turbilhão dentro da mansão Albuquerque. 3 dias após a leitura do testamento, Lívia observava a chuva da janela da biblioteca, agora seu refúgio. O barulho dos trovões abafava os gritos de Maurício no andar de baixo, discutido com os advogados. Ele vai contestar o testamento, disse Dora, entrando com 2 xícaras de chá. Sempre foi teimoso como uma mula. E tem recursos para uma batalha judicial longa, acrescentou Lívia, aceitando o chá. Arnaldo pode tê-lo deserdado, mas o dinheiro que desviou durante anos. Pelo menos Isabela parece arrependida. Era verdade. Após o choque inicial, Isabela havia se trancado em seu quarto, emergindo apenas para implorar perdão à mãe entre lágrimas desesperadas. Sua confissão completa, de como Maurício a manipulou gradualmente a participar dos esquemas, quebrou ainda mais o coração de Lívia. Perdoar é uma coisa, murmurou Lívia. Confiar novamente é outra completamente diferente. Um clarão de relâmpago iluminou a sala, seguido por um trovão ensurdecedor. No mesmo instante, a energia elétrica falhou, mergulhando a mansão na escuridão. Os geradores deveriam ter entrado automaticamente, comentou Dora, preocupada. O telefone de Lívia tocou, era Augusto. Lívia, onde você está? A urgência em sua voz era alarmante. Na biblioteca, com Dora. O que houve? Rogério Mendes entrou com uma ação judicial alegando que a Albuquerque Empreendimentos lhe deve milhões. Documentos aparentemente assinados por Arnaldo. Falsificados, obviamente, interrompeu Lívia. Sim, mas convincentes. E há mais. Acabo de receber informações de que Maurício retirou documentos cruciais do cofre da empresa hoje cedo. Quais documentos? Os originais dos contratos internacionais. Sem eles, você não pode provar propriedade de metade dos empreendimentos no exterior. Um barulho no corredor interrompeu a conversa. Passos pesados aproximavam-se. Alguém está vindo, sussurrou Lívia. Não abra. Já acionei seguranças extras, mas com essa tempestade. A maçaneta da biblioteca girou lentamente. Dora rapidamente trancou a porta e empurrou uma poltrona pesada contra ela. Moi. A voz de Tiago soou do outro lado. Abra, sou eu. Como podemos ter certeza? Questionou Dora. No meu 5º aniversário, você me deu um cavalinho de pelúcia marrom que chamei de Trovão, respondeu ele. Nunca contei para Maurício ou Isabela porque eles zombariam de mim. Lívia assentiu para Dora, que removeu a poltrona. Tiago entrou rapidamente, encharcado e ofegante. Maurício enlouqueceu, disse ele, tentando recuperar o fôlego. Encontrou a entrada secreta do escritório de papai, aquela que dá para o porão. Está destruindo documentos e levando outros. Os documentos das propriedades internacionais, murmurou Lívia. E não é só isso. Ouvi ele no telefone com Rogério. Estão planejando algo grande. Falaram sobre eliminar o problema pela raiz. O rosto de Dora empalideceu. Ele está falando de você, Lívia. Um novo barulho, mais forte, veio do andar de baixo. O som de vidro quebrando, seguido por gritos. Teresa apareceu na porta, aterrorizada. Dona Lívia. Homens invadiram a casa. Estão armados. Tiago agiu rapidamente, fechando e trancando a porta novamente.
O escritório de papai tem uma passagem para a garagem dos fundos. Podemos sair por ali. Não posso simplesmente fugir da minha própria casa, protestou Lívia. Não é fuga, mãe. É recuo estratégico. Precisamos dos documentos que papai escondeu no cofre do banco. Enquanto Tiago falava, um objeto pesado bateu contra a porta da biblioteca, fazendo-a estremecer. Não temos muito tempo, insistiu ele. No momento em que a porta começou a ceder, Lívia tomou sua decisão. Não fugiria para sempre, mas recuaria agora para lutar depois. Com Arnaldo, havia aprendido que algumas batalhas exigem preparação. Vamos, concordou ela finalmente, pegando apenas a foto de seu casamento e a chave do escritório. Enquanto escapavam pela passagem secreta, Lívia jurou que retornaria. Não apenas para recuperar sua casa, mas para enfrentar o filho que havia se tornado seu inimigo. A pequena pousada em Paraty, escondida entre a Mata Atlântica e o mar, tornou-se o improvável quartel-general de Lívia. 3 semanas após a fuga da mansão, ela observava o amanhecer da varanda de madeira, o cheiro de maresia misturando-se ao café recém-preparado. Os documentos do cofre são mais valiosos do que imaginávamos, disse Augusto, espalhando papéis sobre a mesa rústica. Arnaldo manteve registros detalhados de todas as atividades ilegais. E mais importante, ele registrou em cartório, secretamente, a transferência de 60% das ações internacionais para seu nome, Lívia. Então Maurício está roubando algo que legalmente não é mais dele, concluiu Dora, sempre prática. Exatamente. E com estes documentos, podemos não apenas contestar as reivindicações de Rogério Mendes, mas iniciar processos criminais contra Maurício. Lívia suspirou, passando os dedos pelos papéis. Cada assinatura de Arnaldo era como um último abraço, uma prova de que ele havia planejado protegê-la mesmo após sua partida. Como está Isabela? Perguntou ela a Tiago, que retornava de uma ligação. Arrependida e cooperando. Entregou todos os registros da fundação que comprovam o desvio de dinheiro. Disse que Maurício a ameaçou quando ela quis desistir. Acredita nela? Perguntou Dora ceticamente. Tiago hesitou. Acredito que ela foi manipulada, mas não é inocente. Ambos temos que lidar com nossas escolhas, mãe. Eu também escondi coisas de você. Lívia assentiu, a dor ainda presente, mas diferente agora. Mais determinada, menos paralisante. Temos outro problema, interrompeu Augusto. A imprensa. Maurício está controlando a narrativa, alegando que você teve um colapso nervoso após a morte de Arnaldo e que ele está apenas protegendo os interesses da família até sua recuperação. E as pessoas acreditam nisso. Algumas sim. Ele sempre foi charmoso com a mídia. Então precisamos mudar a narrativa, declarou Lívia, levantando-se com nova energia. Augusto, marque uma entrevista coletiva. É hora do mundo conhecer a verdadeira Lívia Albuquerque. Tem certeza? Será expor toda a família, todos os segredos. Segredos foram o que nos trouxeram até aqui, respondeu ela firmemente. Arnaldo pensou que me protegia, mas seu silêncio quase destruiu tudo. Não cometerei o mesmo erro. Enquanto os outros discutiam logística, Lívia afastou-se para a praia. A maré baixa revelava pequenas poças entre as rochas, mundos microscópicos sobrevivendo às constantes mudanças do oceano. Uma figura solitária caminhava na direção dela. Mesmo à distância, Lívia reconheceu Teresa, a governanta que arriscara tudo para avisar sobre a invasão. Dona Lívia, chamou Teresa, aproximando-se ofegante. Perdoe-me por demorar tanto para encontrá-la. Como nos achou? Seguindo meu coração. E algumas pistas que o Sr. Tiago deixou propositalmente. Teresa carregava uma bolsa de pano desgastada. De dentro, retirou um caderno encadernado em couro. O diário do Sr. Arnaldo. Encontrei escondido embaixo do assoalho, próximo à cama dele. Maurício revirou a casa inteira, mas não o encontrou. Com mãos trêmulas, Lívia abriu o diário. Páginas e páginas da caligrafia de Arnaldo, confissões, medos, planos. E nas últimas páginas, algo que fez seu coração parar momentaneamente. Meu Deus, sussurrou ela. Isso muda tudo. Quando retornou à pousada, seu rosto mostrava uma determinação que surpreendeu a todos. Mudança de planos, anunciou ela. Não vamos apenas defender. Vamos atacar. Como? Perguntou Augusto. Lívia colocou o diário sobre a mesa.
Arnaldo descobriu algo sobre Rogério Mendes. Algo tão grave que pode destruí-lo completamente. E se derrubarmos Rogério? Maurício fica sem seu principal aliado, completou Tiago, um sorriso de compreensão surgindo. Exatamente. Mas precisarei da ajuda de todos vocês. Enquanto o sol se punha sobre o mar de Paraty, 5 pessoas inclinavam-se sobre uma mesa, planejando meticulosamente o contra-ataque. Lívia, no centro, não era mais apenas a viúva em luto, mas uma estrategista determinada a recuperar tudo que lhe pertencia. Amanhã, disse ela com firmeza, começamos a virar o jogo. A entrevista coletiva foi marcada no Hotel Copacabana Palace, símbolo de elegância que combinava com a nova postura de Lívia. Vestida em um tailleur azul marinho que Arnaldo sempre admirara, ela aguardava no saguão com Augusto e Tiago, enquanto jornalistas se aglomeravam na sala de conferências. Está pronta? Perguntou Augusto, verificando seu relógio. Mais do que nunca, respondeu Lívia, embora seu coração batesse acelerado. Seu telefone tocou, era Isabela. Mãe, sua voz soava diferente, mais forte. Estou na entrada do hotel. Posso participar da entrevista com você? Lívia hesitou. As últimas semanas haviam sido de reconciliação gradual com a filha, que confessara todos os detalhes de sua participação nos esquemas de Maurício. Tem certeza? Isso significa enfrentar Maurício publicamente. Tenho, respondeu Isabela. Preciso consertar o que ajudei a destruir. 5 minutos depois, Isabela juntou-se a eles, pálida mas determinada em seu vestido preto sóbrio. Ele virá, sabe, disse ela, abraçando a mãe brevemente. Maurício nunca permitiria que você falasse sem sua presença para controlar os danos. Contamos com isso, respondeu Tiago enigmaticamente. Quando entraram na sala de conferências, flashes de câmeras dispararam como relâmpagos. Lívia manteve a cabeça erguida, canalizando a força que Arnaldo sempre vira nela, mesmo quando ela própria duvidava. A presença de Isabela causou burburinho imediato. Muitos esperavam apenas Lívia, a viúva fragilizada que Maurício havia descrito à imprensa. Augusto começou apresentando Lívia formalmente, mas antes que ela pudesse falar, as portas abriram-se com estrondo. Maurício entrou, impecável como sempre, acompanhado por Rogério Mendes e 3 advogados. Lamento interromper, anunciou ele com sorriso forçado para as câmeras, mas estou preocupado com a saúde mental de minha mãe. Desde a trágica morte de meu pai, ela tem sofrido de delírios paranoicos. Murmúrios percorreram a sala. Exatamente como previsto, pensou Lívia. Que interessante você mencionar a morte de seu pai, respondeu ela calmamente, indicando para que Maurício se sentasse. Porque é precisamente sobre isso que vim falar. Lívia então fez um gesto, e assistentes distribuíram pastas para cada jornalista presente. Nestas pastas, vocês encontrarão evidências documentadas de fraude corporativa, lavagem de dinheiro, sim, conspiração para homicídio. O rosto de Maurício perdeu a cor. Rogério Mendes levantou-se abruptamente. Isso é calúnia. Processaremos todos que publicarem essas acusações falsas. Falsas? Lívia sorriu serenamente. Os documentos foram verificados por 3 laboratórios forenses independentes. Inclusive as gravações. No telão atrás dela, começou a rodar um vídeo de Maurício e Rogério discutindo abertamente sobre acelerar a saída de Arnaldo. E quanto às propriedades que você alega serem suas, Sr. Mendes, continuou Lívia, tenho aqui os documentos originais provando que foram vendidas a empresas fantasmas que você mesmo criou, usando dinheiro desviado da Albuquerque Empreendimentos. A sala explodiu em perguntas. Câmeras viraram-se para Rogério, que parecia prestes a ter um ataque cardíaco. Vocês estão arruinados, sussurrou Maurício para Lívia, inclinando-se para a frente. Tenho cópias de todos os documentos internacionais. Sem eles, você não pode provar propriedade de nada. Cópias falsificadas, corrigiu Isabela, falando pela primeira vez. Os originais estão seguros, exatamente onde papai os deixou. A expressão de Maurício ao ver a irmã ao lado da mãe era de pura traição. Você também, Isabela? Depois de tudo que fiz por você? Você não fez nada por mim, respondeu ela, lágrimas nos olhos. Você me usou, me manipulou com mentiras sobre a saúde financeira da fundação. Nesse momento, as portas abriram-se novamente. Para choque de todos, especialmente Rogério Mendes, sua própria filha, Júlia Mendes,
Entrou acompanhada de policiais federais. Júlia. A voz de Rogério falhou. O que significa isso? Significa que não posso mais ser cúmplice, pai. Ela parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas. As transferências offshore, os documentos falsos, as ameaças, está tudo registrado. Foi o golpe final. Enquanto os policiais liam os direitos de Rogério e Maurício, Lívia sentiu uma mistura complexa de emoções, alívio, tristeza, mas principalmente, uma estranha sensação de libertação. Quando os flashes das câmeras capturavam a saída de Maurício algemado, ele virou-se uma última vez para a mãe. Você acha que venceu? Isso não acabou. Nunca vai acabar enquanto eu estiver vivo. A ameaça pairou no ar enquanto ele era levado. Lívia permaneceu firme, mas internamente tremia. Seu próprio filho, seu primogênito, aquele que embalara em seus braços, agora jurava vingança contra ela. Que preço terrível tinha a verdade. 6 meses se passaram desde a prisão preventiva de Maurício. A mansão Albuquerque, antes silenciosa e sombria, agora recebia luz do sol através de janelas sempre abertas. Lívia havia removido as pesadas cortinas de veludo, permitindo que a brisa do oceano circulasse livremente. A empresa cresceu 15% neste trimestre, comentou Augusto, analisando relatórios na varanda. Sua liderança trouxe confiança aos investidores. Lívia sorriu, observando o jardim onde Teresa e 2 jardineiros plantavam novas flores. A recuperação não havia sido fácil. Noites e insones, pesadelos com Arnaldo, a dor constante de ver o filho mais velho na prisão. E a fundação? Perguntou ela. Isabela está fazendo um trabalho extraordinário. A transparência total que implementou trouxe novos doadores. O programa de alfabetização em comunidades carentes já atende mais de 5.000 crianças. Algo quente expandiu-se no peito de Lívia. Orgulho. Depois de tudo, ainda podia sentir orgulho de um de seus filhos. Moi. Tiago apareceu na varanda, carregando uma tela coberta. Tenho algo para você. Ele removeu o pano, revelando um retrato de Lívia e Arnaldo. Não era uma pintura convencional. Tiago havia capturado não apenas suas aparências, mas algo mais profundo, a conexão invisível entre eles. É lindo, sussurrou Lívia, tocando a tela gentilmente. Pintei baseado naquela foto do seu aniversário de 30 anos de casamento. Quando vocês dançaram sob as estrelas no jardim. Lágrimas ameaçaram surgir, mas Lívia as conteve. Havia chorado o suficiente. O momento foi interrompido por Dora, que entrou apressadamente. Ele quer vê-la, anunciou sem preâmbulos. Maurício pediu uma visita. O silêncio que seguiu era denso como névoa. Por quê? Perguntou finalmente Tiago. Depois de 6 meses sem uma palavra. O julgamento começa na próxima semana, lembrou Augusto. Deve ser alguma estratégia. Lívia levantou-se, caminhando até a balaustrada da varanda. Abaixo, o jardim florescia novamente, assim como sua vida. Precisava encerrar este capítulo para seguir verdadeiramente em frente. Irei vê-lo, decidiu. No dia seguinte, o Presídio Federal impunha sua presença cinzenta contra o céu azul do rio. Lívia seguiu o guarda por corredores estéreis até uma sala de visitas privada. Quando Maurício entrou, ela quase não o reconheceu. O filho sempre impecável agora usava o uniforme prisional amarrotado. Sua barba estava por fazer, olheiras profundas marcavam seus olhos. Mas o mais chocante era sua expressão, despojada da arrogância habitual, revelava algo que Lívia nunca vira antes, vulnerabilidade. Mãe, disse ele simplesmente, sentando-se à sua frente. Maurício. Sua voz saiu mais firme do que esperava. Por longos momentos, apenas se observaram, como estranhos tentando reconhecer algo familiar um no outro. Por que pediu para me ver? Perguntou ela finalmente. Eu. Ele hesitou, dedos tamborilando nervosamente na mesa. Eu queria entender. Entender o quê? Como você fez? Como descobriu tudo? Como venceu? Lívia estudou o rosto do filho. Não havia arrependimento ali, apenas curiosidade, talvez até admiração relutante. Seu pai sempre soube que eu era mais forte do que aparentava, respondeu ela calmamente. Foi o erro que você cometeu, Maurício. Me subestimar. Ele assentiu lentamente. Como o papai. Ele também parecia fraco no final, mas estava 10 passos à nossa frente. Vocês realmente o envenenaram.
A pergunta que atormentava Lívia há meses finalmente saiu. Maurício olhou para as próprias mãos. Não diretamente. Rogério sugeriu uma substância que enfraqueceria o coração dele gradualmente. Não era para matá-lo tão rápido. Quando o aneurisma aconteceu, foi chocante para nós também. A admissão caiu como uma pedra no estômago de Lívia. Por quê? Sussurrou ela. Por que odiar tanto seu próprio pai? Não era ódio, respondeu ele, erguendo o olhar. Era frustração. Toda a vida tentando provar meu valor para um homem que nunca estava satisfeito. Que nunca confiou em mim completamente. Ele confiava em você. Até descobrir as fraudes. Não, mãe. Ele nunca confiou. Sabe por quê? Um sorriso amargo apareceu no rosto de Maurício. Porque ele sempre soube que não era meu pai biológico. O mundo pareceu parar ao redor de Lívia. Do que você está falando? Encontrei os testes de DNA no escritório dele quando tinha 16 anos. Vasculhando em busca de presentes de Natal. Ele riu sem humor. Que presente encontrei, não? A verdade de que era filho de um caso seu antes do casamento. A revelação atingiu Lívia como um golpe físico. A verdade que Arnaldo havia escondido dela também. O segredo final que não estava em nenhuma carta, nenhum diário. Ele sabia. Murmurou ela, recordando momentos em que Arnaldo observava Maurício com expressão insondável. Sim, ele sabia. E mesmo assim me criou, me educou, me colocou na empresa. Mas nunca me deu o que eu mais queria: confiança total, controle real, seu verdadeiro legado. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Lívia. Outra camada de complexidade na teia de segredos que Arnaldo tecerá, pensando protegê-la. Isso não justifica o que você fez, Maurício. Não, concordou ele surpreendentemente. Não justifica. Mas explica. Quando o guarda anunciou o fim da visita, Maurício levantou-se. Antes de sair, olhou uma última vez para a mãe. O julgamento começa semana que vem. Vou confessar tudo. Por quê? Perguntou Lívia, atônita. Um sorriso triste apareceu brevemente. Porque talvez seja a hora de acabar com os segredos. Todos eles. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estava repleto. Jornalistas, curiosos e executivos do mercado imobiliário lotavam cada assento disponível para o julgamento que os jornais chamavam de o caso Albuquerque. No centro de tudo, Lívia sentava-se ereta na primeira fileira, Tiago e Isabela a seu lado, como uma família fragmentada mas não completamente destruída. Quando Maurício entrou escoltado por policiais, um burburinho percorreu o tribunal. Seu terno, embora simples, estava impecável, um último vestígio do homem que havia sido. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. Inicia-se a sessão presidida pelo meritíssimo juiz Otávio Machado. O juiz, um homem de meia idade com olhos perspicazes, observou a sala antes de falar. Entendo a atenção midiática que este caso atrai, mas lembro que este é um tribunal de justiça, não um espetáculo. Manteremos o decoro apropriado. O promotor apresentou as acusações: fraude corporativa, lavagem de dinheiro, conspiração, a mais grave, homicídio qualificado por envenenamento. A cada acusação, Lívia sentia uma pontada no peito, não apenas pela perda de Arnaldo, mas pelo filho que agora enfrentava décadas de prisão. Quando chegou o momento de Maurício se declarar, todos esperavam o habitual inocente seguido por uma batalha judicial prolongada. Como o réu se declara? Perguntou o juiz. Maurício levantou-se. Culpado, meritíssimo. Um choque coletivo percorreu a sala. Seu próprio advogado parecia atônito. O senhor está ciente das consequências desta declaração? Perguntou o juiz. Plenamente. E deseja fazer alguma declaração antes da sentença? Maurício assentiu, virando-se para encarar a plateia, e diretamente sua mãe. Passei minha vida inteira construindo uma mentira, começou ele, sua voz clara e firme. A mentira de que era o filho perfeito, o herdeiro ideal, o executivo brilhante. Usei essa fachada para esconder uma verdade que me corroía. Nunca me senti suficiente. Ele respirou fundo antes de continuar. Quando descobri que Arnaldo Albuquerque não era meu pai biológico, algo quebrou dentro de mim. Em vez de valorizar o homem que escolheu me criar como filho, permiti que o ressentimento me consumisse. Transformei sua suposta rejeição em combustível para minhas ambições distorcidas. Lívia mal respirava,
presa a cada palavra. Ao seu lado, Isabela chorava silenciosamente. Comecei desviando pequenas quantias, testando limites. Quando não houve consequências, avancei. Falsifiquei documentos, subornei fiscais, manipulei contratos. Cada sucesso ilícito alimentava meu senso de superioridade. Eu estava provando ser mais esperto que meu pai. Maurício então descreveu como conheceu Rogério Mendes, que viu nele uma oportunidade perfeita para atacar seu antigo rival. Foi Rogério quem sugeriu o veneno. Algo leito, imperceptível. Apenas para enfraquecer seu julgamento, ele dizia. Não para matar. Mas eu sabia. No fundo, sempre soube que estávamos roubando dias da vida dele. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maurício, a primeira demonstração genuína de emoção que Lívia via nele em anos. Quando o aneurisma aconteceu, menti para mim mesmo. Disse que era coincidência, que teria acontecido de qualquer forma. Mas a verdade é que eu matei Arnaldo Albuquerque. Não apenas com veneno em seu chá, mas com cada traição, cada mentira, cada momento em que desprezei tudo que ele tentou me ensinar. O silêncio no tribunal era absoluto. Até mesmo o juiz parecia tocado. Não peço clemência, continuou Maurício. Mereço cada ano de punição que receber. Mas peço algo que nunca tive coragem de pedir em vida: perdão. Não para aliviar minha consciência, mas para que minha mãe e meus irmãos possam seguir em frente sem o peso do ódio que eu criei. Finalmente, ele olhou diretamente para Lívia. Sinto muito, mãe. Por tudo. Quando terminou, não havia um olho seco no tribunal. O juiz ordenou um recesso antes da sentença. No corredor, Lívia permanecia imóvel, processando as palavras do filho. Tiago segurava sua mão, enquanto Isabela apoiava a cabeça em seu ombro. Você acha que ele foi sincero? Perguntou Tiago. Não sei, respondeu Lívia honestamente. Mas parece que, pela primeira vez na vida, Maurício removeu todas as máscaras. Quando o tribunal reconvocou, o juiz proferiu a sentença: 20 anos por homicídio qualificado, mais 10 por crimes financeiros, com possibilidade de progressão após cumprir 2/3 da pena. Enquanto Maurício era levado, seu olhar encontrou o de Lívia uma última vez. Não havia palavras, apenas um entendimento silencioso de que algo fundamental havia mudado entre eles. Fora do tribunal, enfrentando uma multidão de jornalistas, Lívia finalmente pronunciou-se publicamente. Hoje não há vencedores. Apenas o fim de um capítulo doloroso e o começo de um longo processo de cura. A verdade, por mais dolorosa que seja, foi o último presente que meu marido Arnaldo me deixou. E é com essa verdade que reconstruirei não apenas nossa empresa, mas também nossa família. 2 anos depois, a Fundação Albuquerque inaugurava seu novo centro cultural na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro. O edifício moderno, com amplas janelas e painéis solares, contrastava com o entorno, mas se integrava harmoniosamente à comunidade através de murais coloridos pintados por artistas locais. Lívia, agora com 60 anos, cortou a fita inaugural sob aplausos. Ao seu lado, Isabela sorria com orgulho genuíno. O projeto havia sido seu desde a concepção: transformar propriedades abandonadas da empresa em centros educacionais nas comunidades mais carentes do Rio. Em nome da Fundação Albuquerque, tenho o prazer de declarar inaugurado o Centro Cultural Arnaldo Albuquerque, anunciou Lívia, sua voz firme no microfone. Enquanto guiavam convidados pelo novo espaço, Tiago aproximou-se discretamente de Lívia. Ele chegou, murmurou. Está na sala dos fundos, como combinado. Lívia assentiu, sentindo-se o coração acelerar. Cuide de tudo aqui. Volto logo. Na pequena sala administrativa, afastada da celebração, Maurício esperava, cabelos grisalhos precocemente, mas o porte ainda ereto. 2 anos de prisão haviam deixado marcas visíveis, mas seus olhos pareciam diferentes, mais claros, sem a sombra de amargura que os acompanhava antes. Obrigado por permitir que eu viesse, disse ele quando Lívia entrou. Sei que a licença temporária foi difícil de conseguir. Augusto tem bons contatos no sistema prisional, respondeu ela, mantendo distância. E você tem se comportado exemplarmente, pelo que soube. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Tantas palavras não ditas, tantas feridas ainda abertas. É um belo projeto, comentou Maurício finalmente. Papai teria aprovado. Sim, concordou Lívia.
Arnaldo sempre acreditou que nosso sucesso deveria beneficiar quem mais precisava. Eu nunca entendi isso, admitiu Maurício. Sempre vi como desperdício de recursos, como fraqueza. Ele fez uma pausa, olhando pela janela para as crianças que já usavam a nova biblioteca. Agora começo a entender. Lívia observou o filho, buscando sinais da manipulação que sempre caracterizara seu comportamento. Não encontrou nenhum. Na prisão, continuou ele, tenho dado aulas de matemática financeira para outros detentos. Ajudo-os a entender como administrar o pouco que têm, como planejar para quando saírem. É gratificante, de uma forma que nunca experimentei nos negócios. Você sempre foi um excelente professor quando queria, comentou Lívia, recordando como ele pacientemente ensinara Isabela a andar de bicicleta quando crianças. Apenas escolheu ensinar as lições erradas por muito tempo. Maurício assentiu, aceitando a crítica sem defensividade, outra mudança notável. Li sobre a expansão da empresa na Argentina, disse ele. Tiago está fazendo um trabalho impressionante como diretor criativo. Sim, está. E Isabela transformou a fundação completamente. Ajudamos mais pessoas nos últimos 2 anos que nos 20 anteriores. O orgulho na voz de Lívia era evidente. Maurício sorriu tristemente. Sabe o que mais me dói? Perceber que nunca precisei sabotar ninguém para ter meu lugar. Havia espaço para todos brilharem no império que Arnaldo construiu. Lívia aproximou-se finalmente, sentando-se à mesa com ele. Arnaldo te amava, Maurício. Biologicamente seu filho ou não, ele te amava profundamente. Sua maior dor foi descobrir sua traição. E você, mãe? Consegue me perdoar algum dia? A pergunta pairou entre eles como uma frágil bolha de sabão. Lívia considerou cuidadosamente sua resposta. Estou aprendendo. Dia após dia, estou aprendendo a separar o homem que você se tornou do menino que criei. A dor não desaparece, mas já não me consome como antes. Ela retirou da bolsa um envelope selado. Encontrei isto entre os pertences de Arnaldo. Estava endereçado a você, para ser entregue quando estivesse pronto para ouvir a verdade. Acho que agora é esse momento. Maurício pegou o envelope com mãos trêmulas. Você leu? Não. Era para você, não para mim. Ele abriu cuidadosamente o envelope, desdobrando uma carta escrita à mão. Enquanto lia, lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. Quando terminou, olhou para Lívia com espanto. Ele sabia quem era meu pai biológico. Sabia desde o início. Sim, confirmou Lívia. Era o irmão mais novo dele, Cláudio, que morreu em um acidente antes de você nascer. Arnaldo sabia que eu estava grávida quando nos conhecemos, e escolheu criar você como seu próprio filho, mantendo a verdade em segredo para proteger a todos. Então eu era parte dele, afinal. Parte de seu sangue, sua família. Você sempre foi, Maurício. Sempre será. O guarda bateu na porta, sinalizando que o tempo estava acabando. Maurício dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a junto ao peito. Posso ver o resto do centro antes de ir, pediu ele. Lívia hesitou apenas um momento antes de assentir. Venha. Vou mostrar o que construímos com o legado que quase destruímos. Eles caminharam juntos pelos corredores luminosos do centro cultural. A biblioteca, o teatro, as salas de informática, cada espaço projetado para criar oportunidades para quem nunca as teve. Na parede principal do saguão, um mural gigante retratava a cidade do Rio, com todas suas contradições e beleza. Tiago o havia pintado pessoalmente, escondendo nas pinceladas e cores a história de uma família que se despedaçou e lentamente começava a se reconstruir. Antes de partir com os guardas, Maurício parou diante do retrato de Arnaldo na entrada. Tentei tanto superá-lo que nunca parei para realmente conhecê-lo, murmurou ele. Ainda há tempo, respondeu Lívia suavemente. Não para desfazer o passado, mas para construir algo novo com o que aprendemos. Quando o filho se foi, escoltado de volta à prisão, Lívia permaneceu contemplando o retrato do marido. Ao lado dele, agora havia outro quadro, o escritório que por tantos anos permanecerá trancado, pintado por Tiago com incrível fidelidade, inclusive a carta fatídica sobre a mesa. Você estava certo em me avisar, meu amor, sussurrou ela para a imagem silenciosa de Arnaldo. Mas também estava errado. Nem todos os segredos protegem aqueles que amamos. Isabela aproximou-se, segurando gentilmente seu braço.
Está tudo bem, mãe? Lívia sorriu, envolvendo a filha em um abraço. Sim, querida. Finalmente está. No céu sobre o rio, nuvens escuras que ameaçavam tempestade começavam a se dissipar, permitindo que raios de sol dourado iluminassem a cidade, não apagando as cicatrizes do passado, mas oferecendo luz suficiente para encontrar caminhos de cura através delas.